Samuel, capítulo 11, versículo 1 em diante. 1 Samuel, capítulo 11. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Que diz assim: cerca de um mês depois desses eventos, Naás, o rei dos Amonitas, avançou contra a cidade de Lavesh-Gilade, Jabes de Gileade, e a cercou. E o exército de Jabes lhe propôs: faze conosco um tratado, e te serviremos. Contudo, Naás, o Amonita, lhe retrucou: eis o pagamento que de vós exigirei, para fazer um acordo. Todos vós tereis vazado o olho direito, e assim humilharei a todo o Israel. Diante disso, os líderes de Naás responderam: dai-nos uma trégua de 7 dias. Mandaremos mensageiros a todo o território de Israel. E se ninguém vier em nosso auxílio, nos renderemos a ti. Os mensageiros chegaram a Gibeá, onde Saul morava. Assim que entregaram as notícias, o povo começou a chorar e se lamentar desesperadamente. Naquela mesma hora, Saul vinha chegando do campo com o gado e indagou: que se passa com o povo que está aos prantos pela cidade? Contaram-lhe o que lhes havia comunicado o homem de Jabes. Nós estamos diante de um texto bíblico, irmãos, aonde o povo de Israel está sendo ameaçado pelo rei dos Amonitas. E quando essa ameaça chega, o povo ele não pensa nem em guerrear, ele faça um acordo conosco que nós os serviremos. E como sinal de humilhação, a proposta era: nós vamos vazar o olho direito de vocês, e assim vocês serão um povo humilhado diante de nós. E aí eles falaram: se diante de 7 dias nós não tivermos ninguém para nada, nós vamos vir aqui e vamos nos render e vamos dar os nossos olhos para ser vazado. Em outras palavras, foi assim que foi as palavras trocadas entre o povo e o rei de Amonitas. Só que nós estamos diante aqui de um texto, irmãos, aonde Saul, ele já tinha sido separado e apresentado como rei, mas Saul estava cuidando de gado. Saul estava cuidando de gado quando chegou a notícia do mensageiro e ele vê aquele povo todo chorando. E se a gente for voltar aos capítulos anteriores, quando fala assim, acerca de um mês do que aconteceu, o acontecido era de Saul. O acontecido foi da coroa que tinha sido dada a Saul. A coroa, Deus mandou coroar Saul. Samuel foi o homem quem apresentou Saul para o povo. E esse evento tinha acontecido há um mês atrás. E como é que aconteceu esse evento? Nós estamos hoje falando aqui, irmãos, Deus colocou no meu coração sobre chamado. Sobre o seu chamado. Saul era um homem que tinha boas influências por parte do pai. Não era um homem qualquer. A Bíblia vai relatar que Saul era um homem destacado de altura. Saul era um homem que o pai tinha poderes políticos, se fosse na época de hoje, tinha influências políticas, tinha terras, tinha dinheiro. Mas um certo dia qualquer, a jumenta do pai de Saul sumiu. E o pai falou: vai atrás das minhas jumentas. E assim Saul fez. A mando do pai foi procurar a jumenta deles. Mas tudo isso já era um plano perfeito de Deus, porque já tinha havido uma conversa entre Deus e Samuel, porque o povo queria um rei. O povo questionou a Samuel: nós queremos um rei, nós queremos alguém para nos liderar. Eles tinham falado para Samuel que já não queria mais Samuel como juiz, eles queriam um rei. E aí Samuel chega para Deus e fala: olha, o seu povo quer um rei, o povo me rejeitou. E Deus falou: não, o povo não rejeitou a você, o povo me rejeitou. É a mim que eles estão rejeitando. Mas se eles querem um rei, avisa eles como vai ser, e eu vou dar um rei a eles. Aqui já começa o primeiro ponto que destaca na palavra, é o que nós pedimos. Porque o povo estava sendo governado pelo próprio rei, mas não achou bom, porque estava olhando para as nações vizinhas e achava bom ser governado por um rei homem. E aí eles pedem: e
assim, Deus, se assim eles querem, assim eles receberão. Primeira coisa que destaca aqui, irmão, que a gente não sabe o que pede a Deus. Quando nós impomos as nossas vontades a Deus, Deus pode até realizar. E às vezes são vontades que vão trazer dores para nós. Porque a vontade que tem que ser cumprida é a vontade de Deus em nossas vidas. E não as nossas vontades. Por olhar para o vizinho que tem uma vida destacada, que olhar para um casamento que parece que é só flores, que olhar para o filho de alguém e falar, nossa, que bênção, o meu não é assim. Eu quero que o meu seja assim. E você não sabe da intimidade e aquilo que acontece dentro de casa. E aquele povo pediu. E Deus assim nos concedeu. Mas Deus, antes de fazer isso, Deus propôs uma circunstância para que Saul chegasse até Samuel. O que Deus fez foi sumir as jumentas se perderam. E Saul ele foi fazer, em obediência ao pai, procurar essas jumentas. Já era o plano perfeito de Deus sobre a vida de Saul. Saul não sabia da conversa de Deus com Samuel, Saul não sabia do que estava acontecendo, mas ele estava inserido no plano do chamado de Deus na vida dele. Quando essas jumentas sumiram e Saul e o servo começaram a procurar dias e dias e não achavam, Saul falou para o servo, olha, eu acho melhor a gente voltar, porque meu pai não vai ficar mais preocupado com as jumentas, meu pai vai ficar preocupado comigo. E aí o servo falou assim, olha, vamos procurar um profeta dessa cidade, existe um profeta, ele pode nos ajudar a encontrar a jumenta. E Saul respondeu a ele assim, mas a gente não tem nada para oferecer ao profeta. O pão que nós tínhamos, nós já comemos, nós não temos nada. E aí o servo falou, eu tenho 30 gramas de prata e eu ofereço ao profeta para que ele nos ajude a achar a jumenta. Aqui já é o segundo ponto que já me chama a atenção. Um servo tem algo para oferecer ao seu Senhor. O servo já estava preparado para Deus, por essa ocasião, por essa situação, e ele se propôs a ajudar Saul a oferecer algo ao profeta. E quando Saul está caminhando para o lugar onde o profeta estava, Deus já tinha falado com Samuel que tal hora e tal dia chegaria um homem, e esse homem seria separado rei de Israel. Quando Saul chega, Samuel é avisado por Deus, este é o homem. E aí a história diz que Saul chega, Samuel trata ele e fala, olha, conversa com ele, Deus te separou, você vai ser rei. E ele fala, mas como? A minha família é a menor que tem, a minha família é da tribo de Benjamim. E ele começa a falar, e quando ele começa a querer se menosprezar, Samuel pega o servo e fala assim, olha aqui o banquete que já tem para você. Já tinha um lugar de honra para Saul sentar, já tinha algo especial para Saul naquele lugar. Tudo preparado e organizado por Deus. Saul não teve nenhum esforço até onde era a parte de Deus. A parte de Deus, Deus estava cumprindo perfeitamente. Assim não é diferente nem na minha e na sua vida. O plano de Deus é perfeito. Nada sai do controle dele. A jumenta foi o plano de Deus. O servo foi o plano de Deus. Chegar até Samuel era o plano de Deus. Falar com Saul era o plano de Deus. Fala, ó, destaca um pouquinho do seu servo, porque eu vou falar contigo agora em secreto. Era o plano de Deus, tudo foi um plano de Deus. E Samuel falou assim, agora vai acontecer alguns eventos na sua vida. São sinais que Deus está contigo. Vai chegar um povo, vai descer os profetas, vão te cumprimentar. Você vai profetizar como ele. Vai chegar uma certa situação, é eu que estou no controle. Vai chegar outra situação, é eu que estou fazendo. Existiam alguns sinais que Samuel falou com Saul que aconteceram. E aí a Bíblia vai falar que o coração de Saul foi transformado e aquele homem foi enchido pelo Espírito Santo de Deus. E os sinais aconteceram e o povo falou, cadê o rei? Cadê o rei que vai nos apresentar? E quando começa aqui a história, cadê o rei? Saul está escondido entre as bagagens. E aí Deus fala, ele está entre vocês. E aí o povo, mas aonde que nós não estamos vendo? E quando vê, Saul estava entre as bagagens. Aqui já começa a situação de Saul querer se acovardar diante do chamado. Quando ele é comunicado que ele vai ser ungido rei, quando ele é separado no secreto, que Deus manda falar com ele, manda se dispensar do servo e fala com ele, falando o que ia acontecer, o aceite dele já aconteceu. Porque quando ele questiona que a tribo dele era menor, Deus já dá um lugar de honra para ele ver que Deus estava no negócio.
Mas quando Deus vai apresentar ele ao povo, Saul se esconde. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes Deus fala para a gente qual é o chamado? Vai, eu vou te encher. Vai lá e fala, vai lá e faz, que eu já te enchi. Já transformei o teu coração, já está cheio do Espírito Santo, já foi ungido. E aí quando chega a hora de ser a nossa parte, a gente se esconde. Fala, Deus, ainda não é o tempo. Calma, o Senhor está muito precipitado. Calma, eu ainda vou me preparar mais um pouquinho. Calma, Deus, eu ainda preciso de mais um pouquinho de tempo. Mas aí Deus vai e fala, ele já está entre vocês. E quando Saul se levanta diante das bagagens, Saul é um homem de destaque, de altura, de beleza, e ele já olha, todo mundo olha para Saul. Nessa situação, ele já é apresentado rei. Saul já é rei de Israel. Saul já foi apresentado, já foi ungido, já foi separado, já foi consagrado, rei. Saul é rei. Mas quando nós entramos no capítulo 11 de 1 Samuel, aqui vai destacar que o povo de Israel está sendo ameaçado pelo rei dos Amonitas. E aqui que começa onde Deus começou a falar comigo ao meu coração. Eu falei, Senhor, quantas vezes o chamado o Senhor já nos deu, o Senhor já nos deu sinal que o Senhor está conosco. O Senhor já nos fez profetizar, já fez profeta falar para nós o que o Senhor quer que nós venhamos a fazer. Senhor, a gente já se escondeu, o Senhor já descobriu a gente, já mostrou a gente já se escondeu em certas situações, o Senhor já mostrou. E aí a parte de Deus já está toda perfeita. O plano de Deus já está completo na vida de Saul, do chamado. Mas a parte de Saul, Deus não faz, irmãos. A parte que nós temos que fazer, Deus não faz. Se você vai se esconder e vai ficar escondido, é contigo mesmo. Se a ameaça, aqui a Bíblia vai falar que passado um mês, Saul ainda não tinha assumido o reinado. Porque a Bíblia vai nos dar informações que Saul estava cuidando de gado. A Bíblia vai nos dar informações que o povo recebe uma ameaça de um outro rei. E o povo já está se rendendo por medo. E eu falei assim, Senhor, quando nós estamos no chamado, quando o Senhor nos chama, quando nós estamos já preparados, porque o Senhor já faz tudo perfeito, e nós não queremos exercer o chamado ao qual o Senhor nos liderou, ao qual o Senhor nos direcionou, o Senhor levanta a guerra na nossa vida, e Deus falou para mim que não. Eu falei, mas o povo aqui está sendo ameaçado pelo rei dos Amonitas. E Deus falou assim, o diabo se levanta. Porque quando nós não assumimos o nosso chamado, o diabo já sabe que você foi consagrada. O diabo já sabe que você já foi separada. O diabo já sabe do plano da sua vida, porque ele já viu a apresentação, ele já viu a unção, ele já viu o chamado, ele já viu que Deus já usou profeta para falar com você, ele já viu que o teu coração foi transformado, ele já viu que você está cheio do Espírito Santo, mas ele também já viu que você se acovardou. Ele já viu que você recuou. Depois de tudo que Deus fez, você recuou. E quando a gente recua naquilo que Deus coloca na nossa mão, o diabo cresce, irmãos. O diabo aqui ele não chegou nem a lutar. Ele não chegou a fazer nada. Ele só fez a ameaça para o povo. Ele falou, já que o rei de vocês não assumiu nada, então eu estou aqui para vazar os olhos de vocês, os olhos de vocês direito, como sinal de humilhação. E quando Saul ele recebe essa notícia, irmãos, a Bíblia vai falar que o Espírito Santo de Deus se aposta de Saul, para que ele venha a se levantar como rei e guerrear em favor daquele povo. Pode ser que na nossa vida o Espírito Santo não se aposte mais, porque Deus já fez a parte dele. Não recue no chamado. Não volte atrás no arado a qual você já colocou a mão. Deus já separou, já deu a unção. Deus já mostrou que está contigo. Deus já fez maravilhas em prol da sua vida. Será que nós vamos ter que deixar a desgraça chegar até a nossa casa para que nós venhamos a levantar, irmãos? Claro que não. Não há necessidade da desgraça e a ameaça chegar até a gente não, irmãos. Porque a unção já foi liberada sobre as nossas vidas. Deus já transformou o nosso coração. Porque se não tivesse transformado, nós não estaríamos aqui. Se não tivesse feito nada, nós não estaríamos aqui.
nós estaríamos comendo bolotas de porcos. Mas nós já fomos transformados. A parte de Deus já foi feita. E o que eu preciso fazer, pastor? Assumir o chamado. O que eu preciso fazer, pastor? É parar de se distrair com outras coisas. Porque quando a gente tem um chamado na nossa mão e nós não exercemos, nós estamos distraindo com outras coisas. Se eu fui chamado para orar, para ministrar cura, que eu faça isso. Mas se eu fui chamado para isso e estou fazendo outra coisa, eu estou fazendo distração na minha vida. E as coisas não fluem, irmãos. As coisas não fluem. Se você não tiver na direção de Deus, na vontade de Deus, as coisas não fluem como deveriam fluir. Porque quando nós estamos na vontade de Deus, exercendo o chamado, fazendo aquilo que é a vontade de Deus, negando a nós mesmos a todo dia, e a vontade de Deus prevalecendo, o fardo fica mais leve. Porque o fardo não é só seu. Deus, Ele faz a nossa força, irmãos. Ele nos fortalece. Porque como foi falado aqui pelo pastor, fazendo a vontade de Deus, Ele está alegre, a alegria dele nos fortalece. É por isso que tem muito crente fraco dentro da igreja. É por isso que tem muito crente que, estou desistindo, estou fraco. Por que tu está fraco? As coisas não fluem, as coisas não funcionam para mim. Parece que fulano chegou ontem e as coisas para ele é diferente. Parece que para ele flui mais. Mas de repente fulano já assumiu o chamado, irmãos. Aleluia. Fulano já vestiu a camisa. Fulano já falou, eis-me aqui, Senhor. É para fazer isso? Então eu vou fazer. Não vou me distrair com outras coisas. Se é para estar na tua casa, eu vou estar lá. Se é para lavar um banheiro, eu vou lavar na tua casa. Se é para pregar, eu vou pregar. Se é para dirigir, eu vou dirigir. Se é para cantar, eu vou cantar. Mas aí eu estou na casa do Senhor. Se é para cantar, Jesus, hoje eu não estou bem, não. Hoje eu estou numa luta danada. Hoje eu não vou cantar, não. O Senhor entende. Hoje eu não vou cantar, não, porque hoje é o dia das mães. Eu tenho que estar em outro lugar. Hoje eu não vou pregar, não, porque eu tenho que ver a minha mãe. Todo dia, irmãos, é dia de ver mãe. Todo dia é dia de falar com mãe, irmãos. Como foi falado aqui também pelo pastor, foi Deus que criou o dia das mães. Deus criou o dia de hoje. Mas a festividade foi o homem. E aí tem muitas pessoas no dia de hoje se distraindo e não assumindo o chamado. Aí mais tarde a gente vê sofrendo, vê chorando. Mas tu estava fazendo o que, fulano? Estava cuidando do gado. Mas tu não era para estar na igreja? Você não era para estar evangelizando? Mas eu me distraí. Fui cuidar do gado. Eu ainda achei que a minha vida ainda era essa. Mas o dia que entender que quando Deus separa, que quando Deus mostra, que quando Deus muda, irmãos, já está perfeito. A parte dele já foi feita. Nós não temos mais que fazer nada em relação à parte espiritual que Deus já fez. O que eu tenho que fazer, pastor? O que ele me direcionou no chamado. Essa parte ele não vai fazer. Quando Lázaro, para ressuscitar Lázaro, Jesus podia falar para o povo, tira a pedra. Quer dizer, podia falar, sai pedra. Melhor dizendo, né? Sai pedra. Mas Jesus falou, tirai a pedra. A sua parte, vocês fazem. E a minha? Eu ressuscito. O milagre é comigo. Mas o esforço é seu. Quer ver o mar abrir? Toca nas águas. Deus não podia falar? Passa. Já está aberto. Não. Toca nas águas. Por que clamas a mim? Toca nas águas. As águas foram abertas imediatamente? Claro que não. Houve um período de vento. E o vento contrário, o mar abriu de uma ponta para outra. Às vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo, irmãos. Porque nós queremos viver por vista e não por fé. Viver por fé é falar que Deus toca nas águas, já vejo o mar aberto. Ainda nem começou a água a balançar. Mas se Ele falou, vai abrir. Ainda não abriu, mas vai abrir. Eu creio, porque Ele falou. Se abre daqui, irmão, para lá, o povo podia estar na água ainda. Mas como abriu da ponta contrária do povo, quando o povo já vinha pisando, já estava tudo seco. Deus não estava ainda para abrir o mar para o povo. O mar já estava aberto quando o povo
Senhor me chamou, é isso que o Senhor quer que eu faça? Mas eu não sei falar, então enche a minha boca. Eu não sei orar, então me ensina a orar. Eu não sei reinar, então me ensina a reinar. Saul não era rei, irmãos. Saul não era rei. Davi não era rei. Quem capacitou Deus? Quem fez Deus? Nós não somos nada. Quem nos capacita é Ele. Hoje eu estava conversando com um presbítero e a gente estava conversando sobre chamado. E a esposa dele foi consagrada pastora e ele falou que não quer ser pastor. E aí eu falei, como é que está a autoridade espiritual na sua casa? Você não é um sacerdote? Ele sou. Continuo sendo. Falei, a vida espiritual ela está maior do que você. Aí ele gaguejou, olhou para mim. Aí ele, por quê? Eu falei, porque ela é uma pastora e você é um presbítero. E aí ele falou assim, mas aí a filha dele está vendo? Eu falo com você. Não quer o chamado, irmãos. Não quer o chamado. Deus já está tudo pronto. Mas se eu não quiser, Deus também não vai me forçar, não. Porque a parte dele já foi feita. Se eu não quiser, Deus tem outro para colocar no meu lugar. Se eu não quiser exercer o meu chamado, Deus tem 7.000 pessoas aí para exercer o chamado. E a minha oportunidade? Fica para trás. Deus vai lá e usa outro. Aí eu olho e falo, poxa, Deus um dia falou que eu ia ser pastora, mas eu me acovardei e não fui. E aí Deus vai e levanta outro em meu lugar. Porque o chamado, eu posso não querer exercer, mas a obra não vai perecer. Deus vai levantar outro. Deus vai fazer com outro. E aí, pastor, o que eu poderia viver com Deus de espiritualidade e de experiência com Deus, não vou viver. Por quê? Porque me acovardei. Não quis exercer aquilo que Ele colocou na minha mão. Tem coisas que você só vai viver quando você assumir o chamado. Tem coisas que você vai ver o sobrenatural quando você estiver exercendo o chamado. E antes, não vai. Saul estava se cuidando de gado. Estava sendo rei? Não. O povo olhava ele como rei? Não. Mas ele já não era rei? Era. Mas se eu não quiser exercer o chamado, eu não vou ser nada. Tudo que o diabo quer, irmãos, é minar o nosso chamado. É fazer com que nós não venhamos acreditar naquilo que Deus já colocou na nossa vida. É olhar e falar para a circunstância que eu não posso, eu não tenho capacidade, eu não vou conseguir, eu não vou vencer, o povo vai me rejeitar. Você acha que o povo também teve alguns que não rejeitaram Saul? Claro que teve. Claro que teve um povo que olhou e falou, esse homem rei? Eu sei quem ele é. Será que consegue? Claro que vai ter esse povo, irmãos. Graças a Deus que tem. Porque esse vai ser o mesmo povo que vai ver quando você assumir o chamado e exercer ele. Fala, caramba, quem viu, quem vê fulano. Nem parecia. Às vezes o pastor evangelizava lá no centro de Nova Aurora e as pessoas olhavam para ele e falavam assim, caramba, quem te viu? Um tempo desse nós fomos no bar comprar uma Coca-Cola. E aí o homem chamou ele de um apelido. Falou, caramba, bota a mão na minha cabeça. Aí ele, menina, tu nem sabe como era esse homem. E eu falo assim, eu nem sei mesmo, né? Não conheci ele nessa época, conheço as histórias, mas não vivi com ele nessa época. Mas a mãe dele está aqui e sabe o que ela viveu. Mas o povo testemunha. Aí o homem, bota a mão na minha cabeça. Tu pode. Você, cara, Deus transformou a tua vida. Olha o que Deus fez na tua vida. E o homem falava, ele maravilhava. E a gente querendo ir embora, eu estava com salgadinho, querendo meu salgadinho. E o homem não parava de falar dele. E uma mulher também falando. Sabe o que é isso, irmãos? É a transformação que Deus fez porque assim é chamado. Ele podia estar cristão dentro da casa de Deus, não ia ter destaque nenhum bem. Mas quando exerce o chamado, irmãos, e o homem pedindo, olha a minha cabeça, você ou Deus colocar a mão na minha cabeça. Viu a autoridade espiritual. Porque a pior coisa que tem é quando o ímpio olha e fala assim, fulano me orar, fulano não quer não. Porque conhece o que faz. Mas quando tem um ímpio olha e fala assim, poxa, Marinalva veio me orar, eu quero a Marinalva, bota na mão na minha cabeça. Eu sei que a senhora é cheia de Deus, eu vejo seu comportamento, porque o ímpio olha, irmãos.
Ele sabe ver quem come manjar e quem come do rei. Ele sabe distinguir. O ímpio lá fora está olhando o seu comportamento. Ele está olhando se você é cristão aqui dentro e lá fora. Ele está olhando se você só carrega uma Bíblia debaixo do braço. Ele está olhando se você está vendo futebol, está xingando um palavrão. Ele está olhando se diante de uma situação onde o povo bebe, você diz, eu não bebo. Ou então você fala que bebe. Mas certa vez nós estávamos no ano novo, na casa do meu irmão, e um monte de gente bebendo uísque com gelo, parecia guaraná. E aí a mulher ofereceu a gente, e eu falei, não, eu não bebo. Aí ela, vocês não bebem? A gente não tinha falado que era cristão. Vocês não bebem? Não, nós estamos na igreja, não bebemos. Ela falou assim, mas eu vejo um monte de crente bebendo. Eu falei, mas eu não bebo. O que ela via não me interessava. O que interessava é que eu carrego o nome de Jesus. O chamado tem que estar em todo lugar. Não é só na minha casa, dentro da igreja, não. Em todo lugar eu tenho que exercer o meu chamado. E o meu chamado, primeiramente, é ser serva. E serva tem comportamento diferente de outras pessoas. Já foi pregado aqui, nesse mundo a gente só está de passagem, é um caminho. Nós não vamos estender tenda nessa terra. Nós não vamos fazer morada nessa terra. Aqui é uma passagem. Aonde vai ser a nossa morada eterna? Já está pronto, já está preparado. E lá é que nós vamos fazer a morada eterna. Depende de nós. Eu só vou conseguir exercer esse chamado quando verdadeiramente eu estiver acreditando nesse Deus. Porque Abraão, para se separar da família, ele teve que acreditar na voz que ele ouviu. E ouvir a voz e seguir essa voz, irmãos, tem muita gente dentro da igreja que não segue. Não exerce o chamado. Se Abraão tivesse negado, Deus levantaria 8. Mas Abraão hoje é um destaque na Bíblia como o pai da fé. Como alguém que creu naquilo que não viu, mas que foi orientado por uma voz, por um Deus que ele confiou. O que falta às vezes em nós, irmãos, é confiança em Deus. Se ele falou, vai acontecer. Se ele chamou, está chamado. Se ele ungiu, está ungido. Se ele transformou, está transformado. O que eu tenho que fazer, pastora? É só fazer o que ele falou. Se é rei, reina. Se é servo, sirva. Se é pastor, pastoreia. Se é evangelista, evangeliza. Se é missionária, vai fazer a missão. Se é orar, ora. Mas faça. Eu não sei. Então você está falando para Deus, o senhor errou. Assim como Moisés falou uma vez para Deus, sou pesado de língua, tu escolheu errado. E Deus tirou. Porque Deus falou, eu errei? Eu sei que tu é pesado de língua, porque foi eu que te formei. Deus conhece as tuas limitações, irmãos. Deus sabe o teu medo. Deus sabe as suas angústias. Deus sabe os teus traumas. Deus sabe, irmãos. Foi Ele que te criou. Mas Ele já te separou dentro do ventre da tua mãe. Já te santificou. Falou, agora faz. E aí quando você fala, ai Deus, eu acho que tu errou, Deus te guia, irmãos. Então que nessa noite nós possamos alegrar o coração de Deus. Senhor, ainda nem sei o meu chamado. Peça a Ele para mostrar para você, para que você possa fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E aí você vai viver o melhor de Deus nessa terra, irmãos. E nessa noite nós possamos botar a camisa. Senhor, meu chamado eu quero exercer. Eis-me aqui. Se não tem ninguém para ir, usa-me. Eis-me aqui, Senhor. Faz de mim, Senhor, com aquilo que o Senhor quiser nessa terra. Como foi falado aqui, a minha cruz, todo dia eu tenho que levantar, é me negar e falar que o Senhor vai cumprir aquilo que o Senhor quer na minha vida. Que nessa nós podemos estar conscientes disso. Que Deus ele não errou quando te chamou. Que Deus ele não errou quando falou que é você. Que Deus não errou quando usou o profeta e falou faz. Que Deus não errou quando falou para você no seu sonho. Que Deus não errou quando falou com você dentro do seu quarto. Que Deus não errou quando você ouviu uma voz e você acho que eu estou ficando doido. Deus não errou, irmãos. Deus não erra. Deus é perfeito e inerrante. Se Ele falou, está falando. Nós erramos, nós falhamos. O homem falha, mas Deus, Ele jamais vai falar que você foi chamado para isso e você vai falhar. Só vai falhar se você quiser. Só vai se buscar se você quiser.
diabo te minar e você acreditar. Mas se você acreditar no Deus que te chamou, irmãos, você vai conseguir. E vai fluir as coisas do jeito que Deus preparou para você. Amém? E a senhora agradeceu a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus.